Salmo 32, de Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Qual é a experiência que nós temos com o momento de confissão de pecado? Todo culto tem um momento de confissão, pedir perdão para Deus. E nas nossas devoções diárias, nas nossas devocionais, no nosso culto doméstico, na nossa oração particular, nós também devemos pedir perdão. E se nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou todos os dias, recomendo que faça isso. Nós falamos: perdoa as nossas dívidas. E este salmo fala sobre a confissão. Este salmo não é de confissão como o 51. O 51, Davi pede perdão para Deus. Neste aqui, o 32, Davi fala o que aconteceu com ele mediante o perdão. O assunto é confissão, mas não é um salmo em que o salmista está aqui confessando o seu pecado. É chamado salmo didático. E a palavra hebraica aqui para didático inclui contemplação, consideração, algo que nós aprendemos. Este é um salmo pós-confissão. Poderíamos dizer que é um salmo de ação de graças. A bênção do perdão. O que experimenta aquele que é perdoado por Deus? O que nós sentimos? O que acontece quando o Senhor nos perdoa e nós entendemos, assimilamos e experimentamos o perdão de Deus? Às vezes as pessoas falam assim: você precisa se perdoar. Mas se eu sou o transgressor, se você é o transgressor, como nós vamos declarar o perdão para nós mesmos? Então nós precisamos receber o perdão de Deus. A bênção do perdão inclui reconciliação. Bem-aventurado, como é feliz, como é ditoso, como está bem. Oh, como é bem-aventurado, como é feliz
aquele cuja iniquidade é perdoada. A reconciliação se dá porque Deus remove a culpa do pecado. Veja, Ele concede o perdão. É tirar a culpa, é tomar a culpa e lançar fora. E nós sabemos que este lançar fora é lançar sobre o seu próprio filho. Se você, com sinceridade, tocado pela palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo, verdadeiramente pedir perdão para Deus, Ele perdoa. Ele promete isso na palavra: eu te perdoarei. Dos teus pecados jamais lembrarei. Iniquidade, ou seja, nós somos pecadores por natureza. Nós fizemos aquilo que não agrada a Deus, aquilo que ofende a Deus. E Ele declara perdoado pelo sangue de Jesus. Deus remove a culpa do pecado. Segundo, Deus não leva mais em consideração o pecado confessado. Olha só, cujo pecado é coberto. Há uma palavra que dá um outro sentido, que é a palavra acobertar algo. O texto não está falando disso. O texto não está falando assim, a pessoa cometeu um erro e Deus colocou algo ali para esconder e etc. Está falando de perdão, é diferente. O pecado é coberto porque não está mais diante dos olhos de Deus, essa é a ideia. Ele não leva mais em consideração. O perdão de Deus é tão maravilhoso, é tão completo, que é como se nós não tivéssemos pecado contra Ele. Quando Deus perdoa um homem e atribui ao homem a justiça do seu filho, é como se o homem estivesse agora zerado. Não há nenhum escrito de dívida mais. É como uma folha em branco. Esta alma foi purificada, foi lavada, não tem nenhuma mancha. Sabe quando alguém falha contra você? Alguém falha comigo, qualquer outra pessoa, e essa pessoa que falhou vem conversar com a gente e a gente lembra o que ela fez. Não é assim? Talvez até já perdoou, mas como não é o perdão tão perfeito como o de Deus, lembra um pouco. Deus não leva em consideração. É isso que Tiago diz quando ele não impropera. Você vai pedir sabedoria para Deus, Deus não vai dizer assim, depois de tudo que você fez, você chega na minha presença para pedir sabedoria? Improperar é lançar no rosto. Ou seja, nós vamos pedir sabedoria, Deus não leva mais em consideração o pecado passado. O pecado é coberto, ele não leva em consideração se você confessou. Porque o perdão de Deus é diferente do perdão do homem. É perfeito, é absoluto e é completo. Agora, se nós queremos imitar Deus, imitar a pessoa de Jesus, Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Perdoai. Mas depois de tudo que ele me fez, perdoai, porque fizemos outras coisas maiores contra Deus. Deus remove a culpa do pecado, Deus não leva mais em consideração o pecado que foi confessado, e Deus não atribui iniquidade ao coração sincero. Olha o versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Ou seja, é um espírito sincero, rasgou o coração na presença de Deus.
pediu perdão e estava triste com o pecado, se arrependeu verdadeiramente, pediu perdão para Deus, pediu nova vida para o Senhor. Deus não vai atribuir, Deus não vai colocar na conta desta pessoa mais o pecado que ela cometeu. E Paulo, falando da justificação pela fé, em Romanos 4, ele cita o Salmo 32. O Senhor não atribui iniquidade, sabe por quê? O pecado, a iniquidade, a transgressão que nós cometemos, ele tirou de nós e lançou sobre o seu próprio Filho. E a justiça do Filho, ele colocou na nossa conta. Então ele não atribui iniquidade, porque agora ele atribui justiça para nós. Olha o que aconteceu com a nossa vida. Quando você diz, Deus me perdoa, você está pedindo, Deus, eu quero ser purificado. Deus, eu quero ser lavado no sangue de Jesus. Deus, eu quero uma nova vida. Olha só, quando alguém peca contra nós e a gente diz assim, eu te perdoo, nós não estamos absolvendo a pessoa de culpa, porque quem somos nós para fazer isso? Nós estamos dizendo assim, eu estou disposto a um caminho de reconciliação, de pacificação. A remoção da culpa, só Deus pode dar. Perdoado. Primeiro, então, reconciliação. A bênção do perdão traz reconciliação. Segundo, a bênção do perdão traz alívio. Versículo 3 a 5, acompanha aí, por favor. Enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Olha só, a angústia causada pelo silêncio. Eu quero ficar em silêncio. Outro salmo diz, enquanto eu fiquei em silêncio, a minha dor se agravou. Você já foi conversar com alguém, desabafar, de repente pensava em pedir um conselho, e aí ficou falando, e isso trouxe um certo alívio? É verdade, só de falar a pessoa já sente um certo alívio. Ainda mais o caso aqui, tratando de pecado. Como a pessoa vai ficar calada, muda, quieta, sem falar com Deus, sem derramar a alma diante de Deus? Meus irmãos, o homem precisa falar, colocar para fora, ainda mais diante de Deus. Davi ficou cerca de 1 ano sem confessar profundamente o seu pecado diante de Deus. Se você relacionar as datas lá, a repreensão de Natã, você vai observar que ele ficou muito tempo. Natã confronta, e nós precisamos de amigos que amam. Amigos que amam, confrontam o nosso pecado. Repreende, diz, isso está errado, irmão. Não é assim, não é certo. E diante da repreensão do profeta, Davi diz, pequei contra o Senhor. E Natã fala para ele, Deus perdoou o seu pecado. Não morrerás. A espada jamais vai sair da sua casa, mas Deus te perdoou. Você não vai morrer, porque o pecado do adultério trazia a pena de morte. Enquanto você ficar quieto, calado, mudo diante de Deus, não vai ter uma cura, uma transformação profunda, interna. Enquanto a pessoa não orar, chorar na presença de Deus, se arrepender, pensar na sua própria vida que está cheia de pecado, como a de qualquer um aqui, nesta casa de oração, enquanto a pessoa não confessar, ela não será restaurada.
não vai ter um alívio espiritual, emocional, interno. Ela vai viver numa angústia. Olha só, envelheceram os meus ossos. Cadê o Davi que dançava diante de Deus, alegre, feliz, homem de guerra, homem animado, encorajado, homem cheio de força e vigor? Agora ele está assim, sofrendo. Envelheceram os meus ossos. Gemidos constantes todo o dia. Imagina este homem, por causa do pecado e da falta de confissão, falta de se colocar na presença de Deus, dizendo: Deus, eu pequei. Deus, me perdoa. Deus, restaura o meu coração. A ausência disso fez com que Davi andasse sempre num sofrimento, num gemido, numa dor interna. Ele não aguentava mais. A mão de Deus pesava, olha o versículo 4, dia e noite sobre ele. Angústia causada pelo silêncio. Para de ficar em silêncio, mudo, calado. Abre o coração diante do Senhor. Como que não tem alívio no seu coração? O que falta? Falta a confissão. Angústia sustentada pelo peso da mão de Deus. Enquanto Davi não confessa, Deus não desiste dele. A mão de Deus pesava, mas era a mão da graça. Olha só, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Isso doía no coração de Deus, ver Davi sofrendo desse jeito. Mas enquanto Davi não se volta para Deus, não se arrepende, a mão de Deus continuava pesando sobre ele. Olha aí, gemido todo dia. Passava o dia nesse abatimento, nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia. A mão de Deus pesando dia e noite, acordava mal, passava o dia mal, dormia mal, para passar tudo novamente no dia seguinte, até confessar o pecado. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha só, parecia que a alma dele era um deserto, parece que ele secou por dentro. Já teve essa impressão? O pecado traz isso aqui. E muitos já me falaram: pastor, depois que eu pequei, parece que eu morri por dentro. Enquanto a pessoa não confessa o seu pecado diante de Deus, ela continua gemendo de dor, parece que ela está morrendo, envelhecendo por dentro, e o vigor dessa pessoa acaba. Angústia causada pelo silêncio, pela mão de Deus, mas curada pela confissão sincera. Aí ele diz no versículo 5, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Estava guardado ali no coração dele. Davi, por que você está carregando esse pecado na sua vida? Pecador, por que você ainda não se arrependeu? Por que você ainda não fez as pazes com o Senhor? Por que está levando a vida? A minha iniquidade não mais ocultei, estava ali. Olha a decisão que ele toma. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Eu vou me quebrar na presença de Deus. Eu vou me derramar. Eu vou confessar, eu vou rasgar o meu coração diante dele. No Salmo 51, depois que Natã sai, Davi escreve: Senhor, cria em mim um novo coração. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Confessarei ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
Olha o alívio. Olha o fardo do pecado caindo das costas. O peso, a dor, a angústia foi embora, porque Deus perdoou. Jesus disse para aquela mulher adúltera: cadê os teus acusadores? Foram embora, porque era tudo pecador também. Jesus disse para ela: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Vai viver. Você está perdoada. Abandona essa vida. Amado irmão, receba o alívio do perdão de Deus. Por isso que o pecado volta, porque não tem confissão. Por isso que o pecado envolve a pessoa, muitas vezes não consegue sair daquilo, porque ainda não se arrependeu, não tomou a decisão de confessar. Olha só o versículo 5, confessei-te. Eu disse, confessarei. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Terceira bênção do perdão, proteção. Olha só, o homem piedoso suplica a Deus em tempo de poder encontrar-te. O homem piedoso pede socorro. O homem perdoado entra num novo relacionamento com Deus. Ele passa a ser protegido. Ele passa a ser ouvido por Deus. Ele está num novo relacionamento com o Senhor. Olha aí o versículo 6. Quando transbordarem muitas águas, que é um símbolo do caos, as muitas águas não o atingirão. Ele clama. O homem perdoado, o homem abençoado pelo perdão, ele clama. E quando há este caos, ele é protegido por Deus. Tu és o meu esconderijo. Eu me abrigo no Senhor. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. O Senhor me guarda. O Senhor me protege. O Senhor não permite que toda essa tribulação me esmague completamente, para isso não acabar comigo de uma vez por todas, porque agora eu conheço o Senhor. Acabou a inimizade com Deus, agora é amigo de Deus. A bênção do perdão aqui é proteção. O homem piedoso pede ajuda, Deus ajuda. O homem piedoso se esconde em Deus nesse momento de tribulação, Deus preserva, Deus guarda. E olha só, me cercas de alegres cantos de livramento, eu saio cantando. Deus me protegeu, Deus me guardou, Deus está comigo, eu saio cantando na presença dEle. Tu me cercas de alegres cantos de livramento. Você quer ser protegido por Deus? Você deseja o socorro de Deus, a mão de Deus? Peça perdão para Ele. Sendo perdoado, peça para Ele guardar a sua vida. O Senhor está perto. O Senhor te protege. Olha só, tu és o meu esconderijo. Tu és o Pai que me perdoa. Tu és o Pai que me protege. Quarta bênção do perdão, instrução. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir. Uma regra de interpretação de texto, meu professor de hebraico sempre falava isso, é saber quem está falando agora. Porque olha só, antes era Davi contando a sua história. No 8, obviamente, não pode ser mais Davi. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir. Deus entra no discurso. Davi está dizendo, tu és o meu esconderijo. Antes ele está falando, bem-aventurado o homem, cuja iniquidade é perdoada, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Aí ele diz assim, Deus fez isso comigo, eu confessei o meu pecado. Agora o movimento é diferente, Deus fala com o pecador perdoado e protegido.
eu vou te instruir, eu vou te ensinar, e eu estarei com os olhos fixos na sua vida. Deus fala, Deus instrui. Qual caminho devo seguir? Deixa Deus instruir você. Deixa o Senhor mostrar o caminho, deixa o Senhor abrir o caminho. E olha só, sob as minhas vistas te darei conselho. Ele estará constantemente presente, olhando, observando, ensinando, protegendo como se fosse um escudo para que a tribulação não caia sobre o seu servo. E olha só, sob as minhas vistas, debaixo do meu olhar. Uma antiga tradução chamada tradução brasileira na época, coloca da seguinte forma: aconselhar-te-ei, tendo-te debaixo da minha vista. Uma tradução em espanhol, também que eu consultei: eu te darei conselhos e velarei por ti. A ideia de sob as minhas vistas é que Deus estará olhando, cuidando, velando, como diz essa tradução aqui em espanhol. Não é um conselho vago, um conselho desconectado da pessoa. Deus instrui, Deus ensina, Deus aconselha, porque Ele está ali olhando, como uma mãe observa constantemente o seu filho. Será que ele está bem? O filho está doente e ela está ali. Será que a febre aumentou? Será que ele está bem? Será que ele não está com enjoo? E a mãe está olhando ali, cuidando constantemente. Essa é a ideia do versículo 8. Sob as minhas vistas, eu estarei olhando você e dando a melhor instrução, o melhor ensino, o melhor aconselhamento. O salmista diz: o meu conselheiro é a Bíblia. Por isso que o Senhor diz: não seja como um cavalo, uma pessoa que não aprende. Uma pessoa difícil. Não dá para falar com essa pessoa. Cavalo e mula, diz aí o versículo 9, sem entendimento. Como você diz para o cavalo assim: vire à esquerda, vira à direita, para. Tem que ter um freio. Freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Precisa orar: Deus, eu não quero ser como cavalo, mula, sem entendimento, sem cabeça. Não ouve. Não ouve. Aquela pessoa que não dá para aconselhar, não dá para instruir, não dá para conversar. E Deus faz com que essa pessoa volte só através de sofrimento, de dor. Porque de outro modo a pessoa não aprende. De outra sorte não te obedece, parece um animal indomável. Coloca um freio, um cabresto para levar para o outro lado. Amado irmão, no nosso relacionamento com Deus, vamos abrir o coração para Deus. Vamos deixar Deus ensinar. Deixa Deus falar, deixa Deus mostrar o caminho. Não tenha um coração duro, difícil, uma pessoa difícil, sem trato, Nabal. Deus está dizendo: não seja como um animal que não obedece, só na força, só na violência, só na disciplina. Não pode ser assim. Um cristão tem que ter um coração de carne. Deus disse para o povo de Israel: vocês não me ouvem. A bênção do perdão é a instrução. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, porque só ouve quem é servo.
Não, mas eu quero falar. Não, não. Ouvir. Ouvir. A gente precisa ouvir mais, irmão. A gente precisa acalmar o nosso coração para ouvir a voz de Deus. A gente quer falar muito. A gente quer sugerir. Quer colocar a mão em tudo. Calma. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus dar uma luz para a situação que você está passando. Quinta bênção do perdão. Confiança. Versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Ímpio é o do versículo 9. Pessoa indomável, desobediente, dura, não ouve, não aceita nada. Fala sempre de um jeito assim, grosseiro. Esse é o ímpio. Vai sofrer. Deus não tem lugar no coração dele. Essa pessoa não aprende, continua nos mesmos pecados, ela não aprende, ela não aceita alguém ensinar. Esse é o ímpio que vai experimentar, o curtir aqui, ou seja, passar por muito sofrimento. E o oposto desse ímpio, animal, indomável, desobediente, que não ouve, rebelde, é o que confia no Senhor. Esse é humilde. Ele confia em Deus, por isso que ele ouve a voz do Senhor. Ele é assistido, ele é amparado pela misericórdia de Deus. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus te guiar, deixa Deus forjar o seu coração. Confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. A bênção do perdão é confiança. E por último, sexto, a bênção do perdão inclui exultação. Alegrai-vos no Senhor. Novamente, quem está falando aqui? E regozijai-vos, ó justos. Aquele Davi, pecador, perdoado, protegido, que Deus ensinou, que Deus falou, agora diz para os outros: se alegrem. É o encorajamento da alegria, se alegrem em Deus. O cristão tem todo motivo para se alegrar. Olha Filipenses 4:4 aqui, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se você foi perdoado por Deus, você vai ministrar para outras vidas alegria. Se alegre em Deus, se regozije em Deus, exulta em Deus. Seja a nossa vida uma fonte de alegria para as pessoas. Não de medo, de frustração. Uma pessoa que acaba enterrando as outras, piorando o estado emocional e físico dos outros, ao invés de ser um instrumento abençoador de salvação, de alegria e de reconciliação. Davi no Salmo 51 diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, porque eu fui perdoado também. Se eu ainda não experimentei a bênção do perdão, da reconciliação, da proteção e da instrução de Deus, eu não tenho nada para oferecer para os outros de bom. Agora, aquele que foi perdoado, restaurado, essa pessoa vai ser uma bênção na vida de outro. Fonte de alegria é Deus, alegrai-vos no Senhor. E o contexto da alegria é justiça e retidão. Não sabemos exatamente o contexto desse salmo. Parece muito naquele contexto do adultério de Davi. Porque a alegria só pode ser experimentada no contexto da justiça e da retidão. Abra, por favor, para encerrar, Lucas capítulo 18.
Olha só, Lucas 18, 9. 2 pessoas oram no templo, Deus só ouve uma. Vamos ver, Lucas 18, 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, olha agora, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Este é o assunto aqui. 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O publicano era o cobrador de impostos, que o fariseu odiava. O fariseu, posto em pé, olha agora, irmãos, orava de si para si mesmo. É como se ele estivesse falando com ele mesmo, para ele mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Olha só, agradecer a Deus com toda essa arrogância, com toda essa soberba que Deus abomina. Não sou como os demais homens. E Deus diz, é sim, você é. Ao invés de pensar em Deus, ele estava pensando no publicano, ele estava pensando no outro. E o publicano, estando em pé, longe, olha o detalhe aí. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. 2 figuras. Não sou como os demais homens. E o outro diz Deus. O outro só está pensando em Deus. Não está pensando no fariseu, em Roma. Deus, ser propício a mim, pecador. Ele não conseguia nem levantar os olhos para Deus. Tanta humilhação e vergonha que ele estava sentindo pelo seu pecado. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A palavra-chave aqui é justiça. Os que se consideravam justos, confiavam em si mesmos, entraram no templo e fizeram esta, aspas, oração. Na verdade não era uma oração. Ele falou ali para ele mesmo. O outro publicano não confiava em si mesmo. E diz o texto, este desceu justificado para a sua casa. Este foi perdoado. Como você entrou aqui e como que você sai daqui agora? Você entrou aqui confiando em si mesmo? Uma justiça própria? Arrogante? Soberba? Será que você está saindo desta casa para a sua casa perdoado, justificado? A bênção do perdão é para aquele que bate no peito e diz, Deus, sê propício a mim, pecador. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Peça perdão para Deus. Confesse os seus pecados. Peça perdão por causa da desobediência, a rebeldia, a falta de ouvir, a falta de arrependimento. Não fique mais calado na presença de Deus, ore ao Senhor. Senhor, que bênção ser perdoado por Ti. Não temos nenhuma justiça própria, só confiamos na justiça do Teu Filho Jesus.
Tem misericórdia de nós, ó Deus, pecadores. Senhor, nós merecemos a condenação. Nós estamos diante da Tua presença, Deus, como pecadores, mas que sejamos pecadores perdoados por Tua graça, mediante a obra do Teu Filho Jesus Cristo. Nós só confiamos em Jesus Cristo para a nossa salvação. Que cada um aqui, ó Deus, possa receber a bênção do perdão. O perdão que transforma, o perdão que renova, o perdão que alegra. Instrui, Senhor, ensina, dirige a nossa vida. Como disse teu servo no passado, muitas vezes nós precisamos nos arrepender do nosso próprio arrependimento. Um arrependimento fraco, sem lágrimas, sem angústia, sem dor, sem tristeza. Aprofunda, Deus, o nosso arrependimento. Queremos descer a águas mais profundas no relacionamento contigo, Senhor. Os ossos envelhecem, a pessoa geme, abatida, aflita, angustiada por causa do pecado presente, a mão do Senhor pesando. Mas esta mesma mão que pesa depois abraça, recebe de volta o pecador arrependido. Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, o transgressor. Perdoa a iniquidade. Nos dê, Senhor, um novo coração. Que sejamos pessoas obedientes, amáveis, sensíveis à voz do Santo Espírito. Alegra, Senhor, a nossa vida. Renova os nossos dias, Senhor. Restaura-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.